Olá, gente! Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pelo Instagram da OAB. Hoje a gente vai falar sobre um importante tema, né? Direito à saúde. Temos aí um convidado, né? O nosso querido palestrante, o professor César Babler. E eu vou estar aí fazendo a apresentação dele para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar para agradecer primeiramente a nossa presidente da nossa subseção de Valinhos, a doutora Raquel, né? Doutora Raquel que vem desempenhando, né, um ótimo trabalho junto à nossa subseção. Gostaria de parabenizar também pela ótima influência, pelo poder de representação, né? Demonstra o quanto a mulher é capaz, né, de estar sob a direção e administração de órgãos e instituições tão importantes quanto a nossa querida OAB de Valinhos. Gostaria de agradecer o pessoal da comissão de cursos e palestras ao qual tenho orgulho de fazer parte, a doutora Cláudia, meu chair, né, minha querida amiga, e também uma pessoa tão profissional e assim que soube organizar juntamente com a comissão, né, todas essas lives, porque eu achei que foi de muito bom tom e uma ideia maravilhosa, uma vez que todos nós estamos em casa e precisamos aprender um pouquinho mais, né? Agora, depois que desses momentos de agradecimentos à nossa subseção, aí sim eu gostaria de apresentar o nosso palestrante e agradecer logo em primeiro lugar também o professor César Babler. E aqui vai, né, nosso momento aí de troca de fofocas, né? Eu conheci o professor César Babler enquanto eu era professora do Unicursos, ele também era professor do Unicursos. Professor César Babler, ele tem um currículo maravilhoso, vocês vão ver que o professor César Babler tem pós-graduação em Direito Previdenciário, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Constitucional. Ele tem vários livros publicados na área de direito público e é bem interessante a colocação para que vocês compreendam que o professor tem vários livros e eu falo que é o professor do Descomplica, porque os livros dele, ele sempre descomplica a matéria, explica de uma maneira muito bem-humorada, né? Muito interessante, muito atrativa, né? Trazendo essa ideia, como eu, de que o ensino docente na área superior jurídica deve ser algo atrativo para o aluno, né? Então, é muito bom escutar um professor que fala, né, dessa forma descomplicada. Então, o professor César Babler, ele é professor de pós-graduação, né, professor junto ao Proordem, né, ele está ali também trabalhando na pós-graduação da Unitá, com quem eu tive o prazer ali de trabalhar também na pós-graduação em Direito Público, né, e também continua aí na área de cursinhos. Ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele, tá? Mas gostaria que vocês realmente aproveitassem a presença dele, né? Ele que é dessa área de direito público, né? Um momento tão importante ao qual nós estamos passando, né? Tanta confusão em matéria de competência, né? É do Estado, é do município, o presidente pode estar editando medida provisória sobre esse assunto, né? Então, eu acho que, assim, a escolha do tema foi fenomenal, né? Eu vou pedir para o professor César se apresentar aí para a gente, né, tá dando início à sua fala. Professor, o senhor pode fazer-nos o convite aqui, o pedido para participar aqui da nossa live? Estamos aguardando aí o professor entrar ao vivo. E espero que vocês... Nós vamos fazer um sorteio também, tá bom? Para você que está aí Boa conosco. noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Bem, Muito boa obrigada noite a por ter todos. aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Edel. Ouvir você falando, suas palavras já foram suficientes para a apresentação, não preciso mais falar nada. Né? Você tem no currículo suas palavras pela apresentação.
para os alunos aí. Eu tenho 2 livros na área, Direito Constitucional e Administrativo. Vamos sortear o de Constitucional hoje, que é o tema mais propriamente da live, né? E eu coordeno a pós em Direito Público. E a IDEL, a gente está ainda em parceria nisso, né? Ela ainda tem dado aulas lá, de vez em quando e tal. E estamos juntos. Então, pessoal, assim, eu queria passar para vocês de forma leve essa ideia de hoje, da live de hoje, né? É um tema que vem gerando muitas repercussões, né? Tanto no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário. Entendeu? Professora, a gente está com um pequeno probleminha de transmissão. Se eu puder repetir as suas palavras. O áudio está cortando, professor. Não sei se o senhor está no Wi-Fi, se puder se conectar a uma rede Wi-Fi. Programa ao vivo. Que eu vou tentar aqui. Vou tentar aqui melhor. O áudio, acho que agora tá bom? Tá, o áudio sim. Tá bom? A imagem tá falhando um pouquinho. Mas o áudio já melhorou. Pode continuar, professor. Será que é minha internet? Vamos ver. Qualquer coisa, professor, tente a internet móvel do seu celular. Se você estiver no Wi-Fi, mude para móvel. Sim. E se estiver na móvel, tenta pro Wi-Fi. Sim. Tá ótimo. Tô vendo aqui a Fernanda, Luiz Gustavo. Enquanto a gente restabelece a conexão, boa tarde a todos. Conseguiu, professor? Tudo ok agora? Eu acho que foi. Ok. O pessoal tá vendo a imagem? Tá ruim? Como é que tá? Voltou, professor. Voltou? Eu pediria que o senhor Então repetisse tá. as suas palavras. Vamos lá. Eu estou agradecendo a IDEL pelas palavras dela. Eu estava aqui ouvindo a apresentação antes de entrar na live. Então já foi suficiente o que ela falou, nem preciso completar. Pelo contrário, ela até exagerou um pouquinho, nem é tudo isso. Eu estava dizendo que, então, além de advogar, eu dou aula faz tempo já. É bom nem falar o tempo, né, Del? Porque essas coisas a gente não fala. Mas em vários cursinhos, em vários lugares, a gente já passou por vários lugares de Campinas. E aí, agora eu estou na coordenação da pós em Direito Público, dou aula para a OAB, no ProOrdem, agora na faculdade também, que chama Unitar, né, que é uma faculdade nova lá do ProOrdem. Então, a grande marca do ProOrdem é que quem faz Unitar já passa na OAB, né? Porque são os professores do ProOrdem que dão aula, em geral, na Unitar. Então, já tem as dicas na faculdade, fazendo marketing da faculdade. Mas, vamos lá. A questão é a seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a saúde. E vejam, a saúde é um tema muito amplo. Eu estava começando a dizer que esse tema gera muita repercussão nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E tem gerado, nesse momento que a gente vive, de pandemia, uma pandemia também no mundo jurídico, né? Um conflito entre os poderes imenso, que não seria o momento, eu acho, da gente viver isso, né? A gente não merecia viver isso agora. Mas, coincidentemente, além da pandemia, estamos vivendo uma crise entre os poderes, entre os 3 poderes que deveriam ser harmônicos, né, e independentes, mas estão entrando em conflito, estão entrando em colapso, como disse alguém aí na live. A saúde está entrando em colapso de Valinhos, aí como disseram, mas os poderes também estão entrando em um certo colapso que a gente está vivendo. Vamos tentar solucionar algumas questões aqui. Claro que a gente não consegue fazer milagre, né? Porque são infinitas as questões que trazem da matéria, mas vamos tentar colocar alguns pontos para vocês conseguirem depois construírem alguns raciocínios para vocês e levarem para outros julgamentos, potencialmente, que vocês queiram ver ou queiram participar
opinando. Bom, primeiro, posso continuar, Edel? Quer falar alguma coisa? Não, fique à vontade, professor. Então, vamos lá. Tudo começa com a Lei 13.979. Quem quiser depois marcar aí, não sei se a Edel depois passa alguma coisa, para o pessoal da faculdade, primeiro, segundo ano, primeiro semestre, segundo semestre, que quiser ter acesso a esse material, depois a Edel marca para vocês. Lei 13.979. Essa é a chamada Lei da Pandemia. É uma lei editada pela União, de caráter nacional, aplicando para todo mundo, né, país todo. E essa lei prevê algumas medidas, em razão da pandemia, restringindo alguns direitos. Medidas que o Estado tinha que adotar durante a situação da pandemia. Eu elenquei para vocês aqui algumas das principais medidas da lei e que foram já objeto de discussão jurídica no Poder Judiciário e regulamentadas no Legislativo. Então, entre elas, vocês estão ouvindo falar e a gente vai falar mais disso. Isolamento, né? Isolamento é uma medida prevista na lei, nessa lei da pandemia, 13.979. Que mais? Quarentena, que vocês conhecem também. E a lei diferencia os dois. Requisição de bens, né? O Dória, há uns meses atrás, requisitou 5.000 máscaras na 3M, Sumaré. Vocês devem ter acompanhado isso. Essa requisição, ele chegou lá, pegou as máscaras e levou. E isso tem previsão na lei? Tem previsão na lei. Também tem fundamento constitucional? Também tem. Ou seja, eu sempre disse para o pessoal desde o começo da pandemia, ainda que a lei da pandemia não tivesse previsto essa possibilidade, a chamada requisição de bens pelo poder público, já estaria fundamentado na Constituição. Mas por questões de cautela, por questões de prevenção e para a população ficar sabendo aonde está aquilo, colocaram na lei da pandemia também, na 13.979. Mas o fundamento dessa medida, muito adotada agora, vocês devem ter visto em jornais, requisitou respiradores, requisitou leitos para UTI, requisitou máscara de oxigênio. E tudo isso, requisição, essa palavra que a gente quase só falava em academia, só falava em sala de aula, porque não se via muito na prática, agora está sendo muito comum na vida. Essa medida chamada requisição administrativa. Né? Essa medida tem fundamento constitucional. Está prevista na lei também e está sendo muito adotada. Depois, a gente, se precisar, faz uma live só para falar disso. Caberia uma live só para requisição. Mas só para vocês entenderem, o Dória, quando chegou lá na 3M e pegou as máscaras, a requisição na Constituição, eu tenho que usar e devolver. Eu pego o carro do cara no trânsito para perseguir um bandido, a polícia, por exemplo, persegue e devolve o carro. Isso é requisição. Agora, as máscaras, o pessoal vai usar, contaminar e devolver para a 3M? Nunca. Isso, na verdade, embora a lei chame de requisição, embora a lei da pandemia preveja como requisição, e os governadores, prefeitos e presidente tenham feito requisição nesse sentido, na verdade isso é desapropriação. A medida correta, técnico-jurídica, se chama desapropriação indireta. Quando o poder público se apropria do bem, ele pegou a propriedade da máscara. Isso não é requisição, isso é desapropriação. Então vocês que estão começando a estudar agora, já é bom ter o termo técnico adequado, né, jurídico, para ir sabendo. Embora o governo faça isso, a lei preveja isso, e estão fazendo na prática assim, não é que tem que ser assim. A gente que é do direito tem que pontuar corretamente os nomes. E o nome correto para esse instituto é desapropriação, ainda que chamem de requisição. E qual é a consequência prática disso? Na prática, quando você for defender um cliente nesse sentido, você vai tratar o caso como desapropriação e não como requisição. E muda o instituto. Isso acontece no civil, isso acontece no penal e acontece aqui também no direito público. É a mesma ideia. Tá? Acho que entenderam, né? Conseguiram pegar a ideia. O que mais? A lei previu ainda dispensa de licitação. Então, durante a pandemia, a administração pode comprar objetos, bens, serviços, sem licitação. O que gera, no Brasil, vocês sabem disso, uma perplexidade grande em razão das fraudes que ocorrem nas licitações. Já temos algumas fraudes detectadas nesse sentido, mas não tem jeito. A saúde sobrepõe a situação de uma potencial fraude nesse sentido. É urgente, não tem como fazer licitação para comprar alguns bens durante a pandemia. Então é justificável mesmo a dispensa. O que mais que é importante? A Vera perguntou alguma coisa, depois a gente responde, Edel, quer ir respondendo já? Você fique à vontade, professor. Então vamos lá. A Vera Lúcia perguntou assim, essa desapropriação é para a saúde pública ou para a privada?
Ô Vera, é para saúde pública, porque quem faz desapropriação é o poder público, né? Então é para incentivar a saúde pública. Na saúde privada, aí funciona diferente. Que mais? A Juliane perguntou, mas pode desapropriar sim, sem indenização? Ô Juliane, tanto a requisição quanto a desapropriação prevêem a possibilidade de indenização. Ambas. A diferença é que a requisição pega o bem, usa, devolve e indeniza se houver dano. Porque eu usei o bem e vou devolver. Se no uso gerou dano, aí eu indenizo. Na desapropriação, sempre há indenização, porque eu peguei o bem para mim. Então, nesse caso, houve sim desapropriação. Mas que nome que eu falei para vocês agora há pouco? Desapropriação indireta. Na indireta, primeiro eu pego o objeto e depois eu indenizo quando o particular me cobrar em juízo. Essa é a vantagem. Tá? Bom, acho que é isso. Por enquanto é isso. De perguntas foi isso. Vamos fazendo assim, de acordo com uma pergunta ou duas, a gente vai fazendo, a gente vai respondendo, tá? E aí eu continuo. Bom, o que mais que a lei previu? Olha que interessante. A lei de licitações, eu estou fazendo um geralzão aqui, depois a gente entra nos temas, nas fofocas, tá? A lei previu, a lei geral da pandemia, essa lei que eu estou contando para vocês, ela previu ainda, olha que legal, a possibilidade do poder público contratar com empresa inidônea. Ou seja, uma empresa que já participou de licitação, já sacaneou, e agora a lei da pandemia, está na lei isso aqui, pessoal. A lei da pandemia veio e falou, olha, se não tiver ninguém, vai ter que ser com ela mesmo. A saúde prevalece sobre eventual fraude no poder público. Vejam a importância da saúde. Ela prevaleceu sobre a licitação, né? Que é um objeto, é patrimônio, claro, do poder público. Mas é um objeto sempre muito bem visto pela administração, com cautelas, com cuidados. Claro que a doutrina do administrativo tem falado que, na prática, é cauteloso o administrador exigir garantias, nesse caso. Porque se o cara é inidôneo, provavelmente, não é certeza, mas presume-se que ele vai sacanear de novo. Então, exige garantias. É possível isso. O que mais? Redução de prazos, né? O pregão, por exemplo, que é o pregão, é a mais famosa modalidade de licitação, mais comum na prática. Os prazos reduziram a metade na lei da pandemia. E a administração também pode, durante um contrato administrativo, aumentar o quantitativo. Ela comprou, sei lá, 100 máscaras. Ela pode falar, não, eu não quero 100, eu quero mais. A lei de licitação limita 25% a mais. Essa é a regra geral, a lógica. Só que na pandemia, pode ser 50% a mais. 50 para mais ou 50 para menos. Então, aumentou a margem da administração mexendo no contrato. Então, beleza. Tudo isso que eu estou contando para vocês, foram algumas consequências trazidas pela lei da pandemia. Lembrando, a lei da pandemia é a lei 13.979, tá? Bom, aí o que aconteceu? O governo federal editou a lei da pandemia. Começaram os prefeitos, governadores, a perguntar, a gente pode também fazer alguma coisa sobre isso, falar alguma coisa sobre isso ou não? A competência de quem para falar sobre isso? Bom, aí começaram as perguntas. Academia, vocês lembram disso? O Bolsonaro, o presidente da República, editou um decreto liberando, agora, alguns meses atrás, academia, barbearia, salões de cabeleireiro, vocês lembram disso? E aí os governadores e prefeitos começaram a perguntar, e aí, eu vou ter que abrir ou vou continuar fechado? Alguns abriram, outros continuaram fechados. Valinhos, eu não sei como é que foi. Campinas fechou. Embora o governo federal tenha falado abre, Campinas continua fechada. E a pergunta que vem agora essa é a pergunta principal desse tema da live. A pergunta principal é, de quem é a competência para falar sobre isso? É do governo federal? Ou seja, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem competência para falar isso e dar autoridade nacional no país inteiro? Ou o governador e os prefeitos também podem opinar sobre isso e decidir conforme o seu local, o seu âmbito? Essa questão é tão importante, pessoal, que foi levada para o STF. E aí esse ponto eu queria falar para vocês que talvez seja um dos pontos principais desse tema da live, né? Não do momento da pandemia, que tem muita coisa importante aí, mas do tema da live, sim. Se quiser marcar, a DI 6341. Depois a ideia vai passar para vocês, mas a DI 6341. O que é a DI 6341? Nela ficou resolvido o quê? O Brasil adota o chamado
Para quem está no primeiro semestre, vai anotando, pessoal, isso é tudo importante. O Brasil adota o chamado federalismo cooperativo. Vocês sabem que o Brasil é uma federação. O que é federação? Não é só União, não é só governo federal. Temos estados e municípios. Então, tem presidente, governador e prefeito. Beleza. E quem tem competência? No federalismo cooperativo, no caso da saúde, os três. Como chama essa competência que todo mundo tem? Chama competência concorrente. Então vamos lá, vou falar de novo. O Supremo assentou, o Supremo fixou no seu julgamento, na de 6341, nessa que eu falei para vocês agora, que em matéria de saúde, a Constituição Federal prevê competência concorrente. O que significa competência concorrente? Não é só a União que tem. Tem União, tem estados e tem municípios. Todos concorrem naquele âmbito. Por quê? Para brigar? Não, é tão importante aquele assunto que cada um pode cuidar no seu limite, no seu âmbito. Por isso que tem postinho de saúde, tem do Ministério da Saúde, até o postinho do seu bairro. Todo mundo cuida da saúde. E a competência é essa mesmo. Essa competência de fazer postinho e cuidar da saúde chama competência comum. O que a gente está falando agora, tecnicamente falando, é competência concorrente. O que muda? Competência concorrente é para fazer lei. E quem tem competência concorrente para fazer lei na saúde? Todo mundo. Todo mundo. União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, a decisão de Campinas, que proibiu a abertura do comércio, barbearia, salão de cabeleireiro e academia, quando o presidente Jair Bolsonaro liberou por decreto federal, a decisão de Campinas é válida ou inválida? Válida. Por quê? Qual é o fundamento básico para isso? O município também tem competência para legislar em matéria de saúde. Todo mundo entendeu isso? Alguém falou aí descentralização. Descentralização sim, tá certo. Mas não em matéria de competência legislativa. A descentralização se aplica no âmbito administrativo, em cuidar da saúde, praticar atos que tenham a ver com saúde. Uma coisa é cuidar, praticar. A outra coisa é fazer lei sobre. São temas diferentes. No primeiro, também é de todo mundo. Só que o de todo mundo chama comum. No segundo, todo mundo chama concorrente. Inclusive, esse tema que eu estou falando para vocês cai muito em prova da OAB. Então, quem está próximo de fazer a prova da ordem, esse é um tema que despenca lá em constitucional. Já vai acertar uma questão só com essa live, né? Então, vamos voltar. Questões de competência. Todo mundo tem. Ela pode ser comum, é para fazer atos que envolvam saúde. Atos. Levar para o hospital, cuidar do machucado, cuidar da ferida, cuidar, fazer cirurgia. Isso quem tem competência? Todo mundo. E como chama essa competência? Comum. Agora, o que o Supremo decidiu não foi da comum. O que o Supremo decidiu foi da concorrente. Por quê que falou concorrente lá e não comum? E muita gente escreve errado na hora de escrever sobre isso. Jornalista, etc. Por quê? Concorrente é específica de leis, fazer leis. E é esse o tema que a gente está falando. É esse ponto. Então, municípios, estados, Distrito Federal e União têm competência para cuidar, fazer lei, legislar sobre matéria de saúde. Isso é previsão constitucional, não tem quem mude. Ainda que o presidente queira fazer uma medida provisória alterando isso, é inconstitucional, porque é previsão da Constituição isso. É repartição de competência. É cláusula pétrea, inclusive. Não pode nem ser mexido por emenda. Para vocês terem ideia. De tão importante que é isso. Né? E aí o Supremo, só para a gente arrematar esse assunto, o Supremo deixou claro que a competência é concorrente e nosso federalismo é cooperativo. Essa palavra é importantíssima. Federalismo cooperativo. Ou seja, os entes teriam que cooperar no cuidado e na legislação. E o que a gente vê na prática não é um cooperativismo. O que a gente vê na prática é uma vingança, é um jogo político. É isso que está errado. O que está errado é o ser humano, é a forma de atuar das pessoas. Porque o federalismo é perfeito. Ele prevê a forma de atuar de forma cooperativa. Todo mundo em harmonia. Difícil ver isso na prática. E a briga que a gente está vendo é por isso. A briga do presidente com governadores começou aí. E está se estendendo até agora, a gente está vendo isso. Né? Mas o início de tudo foi aí. Bom, o que mais? Que é importante aqui. Importante isso. O prefeito de Guarulhos pediu o fechamento do aeroporto de Cumbica. Não sei se vocês acompanharam esse ponto. E aí? O prefeito tem competência para isso ou não? Um outro prefeito, lá na Bahia,
por decreto, determinou que quem estivesse dirigindo o veículo sem máscara ia ser multado. Multa de trânsito. Tem competência para isso ou não? Um outro prefeito bizarro, a gente vai recebendo as notícias, né? Um outro prefeito bizarro, vocês vão ver por que bizarro, ele mandou detonarem a rodovia estadual que dava acesso ao município, para as pessoas não chegarem lá e não contaminarem o pessoal. Ele tem competência para isso? Por decreto ele fez isso. Tem competência para isso ou não? Vejam como é importante isso. Vamos colocar isso, Juliana. A Juliana respondeu certo. Vamos colocar a questão da máscara no trânsito. O prefeito falou, nesse município, quem estiver andando sem máscara dirigindo o veículo, vai ser multado. Amarelinho pode multar. A competência para trânsito, para fazer lei do trânsito, é federal. Aí já mudou. Não é saúde, é trânsito. E se é federal, o prefeito não tem competência para isso. O prefeito não teria competência para isso. Pegaram a ideia? Uhum. Bom, essa questão do prefeito que detonou a rua, o asfalto da rodovia estadual, para não terem acesso ao município, eu nem preciso dizer, né? Isso é absurdo, é bizarro. Nem está no mundo jurídico esse tipo de comportamento. Está fora do direito, né? Está na cabeça doida do ser humano. E a questão do aeroporto, a matéria de aeroporto também é federal. O município não tem competência para fechar aeroporto, para não deixar o pessoal entrar. Não é assim que funciona. Então, o que falta um pouco dos governantes, e eu não estou falando de um e de outro, estou falando de todos. O que falta para eles é um pouco de assessoramento e um pouco mais de atenção para as regras constitucionais. Porque se respeitar a Constituição não tem erro, está tudo previsto lá. É regra por regra. A Constituição que manda, não tem essa. Falar, eu mando, eu não cumpro decisão judicial. Não tem essa. O Estado que a gente vive é democrático. Estado democrático de direito. Quem manda em tudo? Quem é nosso mandão? A Constituição. E acabou. Ponto final. É assim, ponto. Tem que ser assim. Senão vai virar ditadura, senão vai virar anarquia. Né? Não pode ser diferente disso. Bom, uma outra indagação que surgiu envolvendo a saúde é a questão do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Na época, já aconteceu isso, mas a discussão continua. O presidente, ele seria obrigado a apresentar o atestado de Covid negativo dele ou não? Surgiu muita discussão, porque ele estava recusando a apresentar o atestado de Covid dele, o laudo, né, o laudo médico de Covid. O que o pessoal começou a divergir na vida, na prática? Começaram a falar, olha, o presidente não tem o dever de apresentar o atestado, porque isso envolve a privacidade dele. E ele, como pessoa humana, também tem todos os direitos da pessoa humana, entre eles a privacidade. Logo, o presidente não tem o dever de apresentar o atestado, o laudo de Covid negativo ou positivo. Discutiram isso, vocês lembram? Porque ele começou a ir em manifestações sem máscara e tudo mais, e aí verificaram que, sendo presidente, ele passaria o exemplo para os demais e poderia até estar contaminado e causar um problema aí. A outra corrente previa que sim, que ele tinha que apresentar, porque o cargo dele é de alta relevância e ele é um modelo para a sociedade. E aí seria obrigatória a apresentação do laudo. Essa questão foi tramitando nas esferas, no STJ foi negada a apresentação e para o STF, foi para o STF a questão e o presidente Bolsonaro apresentou. O STF não chegou a julgar esse mérito. Então o mérito ficou para a gente ainda, está aberto. Essa discussão ficou aberta, não foi resolvida. O que me perguntaram na época, eu fiz uma live sobre isso, né? Sobre esse tema que a gente está falando hoje, mas envolvendo um outro enfoque, e perguntaram na live o seguinte, é uma questão interessante, que a Edel até pode conversar comigo sobre isso. Se o presidente Bolsonaro fosse atestado por laudo com doença mental, ele deveria ser afastado do cargo ou não? Na época a gente arranhou uma resposta, porque foi uma pergunta assim, de sopetão, né? Fiz um artigo com o professor Júlio Ballerini, que também dá aula comigo lá na Unitar, que fez essa live comigo. Vai ser publicado amanhã esse artigo sobre exatamente esse tema, né? A doença mental do presidente e a perda do mandato. Se eventualmente o presidente Bolsonaro for atestado por laudo específico com doença mental, vocês acham que ele perderia o mandato ou não? O que a maioria tende a responder, Del? O que você acha? Acho que a maioria vai falar que sim, né? E o que você acha?
é tão polêmico, né? Até vou aproveitar essa oportunidade para falar aí um pouquinho com os nossos internautas, tá? Nem eu, nem o professor César Bable tá aqui para defender a bandeira política de qualquer lado, nem direita e nem esquerda, tá? É bom até todos estarem acompanhando para compreenderem que o que a gente está vendo aqui é a questão jurídica, a nossa legislação, que o nosso ordenamento jurídico prevê. Né, professor César? Aqui ninguém é de direita, ninguém é de esquerda, e não interessa a opinião pessoal de nenhum de nós aqui, falando publicamente aqui na OAB. Nós trouxemos apenas o tema para debate. Eu entendo que, assim, o fato dele estar com problemas mentais, se atestado, né, ele deve ser afastado, né? Agora, por quanto tempo? Vai depender aí do tratamento, se há possibilidade de retorno ou não, se é uma doença mental transitória, se é algo que lhe torna incapaz permanentemente, né? Eu entendo assim. Então, a gente fez, é legal esse tema, porque a gente foi fazer um estudo sobre isso. Tem tratados internacionais, inclusive o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, prevê que o doente mental não é mais incapaz absolutamente, ele é incapaz relativamente. E a Constituição Federal, no artigo 15, prevê a perda ou suspensão dos direitos políticos só quando for incapacidade absoluta. Ou seja, para a Constituição, ele não perderia mais os direitos políticos, nem teria suspenso. Ele teria os direitos políticos rígidos, plenamente válidos. Então, ainda que com doença mental, o presidente continuaria no mandato. Teria uma defesa forte para ele nesse sentido. Nem seria afastado, Edel. Aí eu vou aprofundar um pouquinho isso. No sentido da lei, tratado internacional e estatuto do deficiente, o presidente manteria os direitos políticos. Manteria. Essa é uma primeira linha. Quando eu fui estudar, até me assustei com isso. Porque eu não esperava, eu não queria ver isso. Mas é isso. Não tem como ser diferente. É a defesa do presidente. E eu estou falando presidente, pessoal, porque fizeram a pergunta na live dele. Mas pode ser governador, pode ser prefeito, aplica para todo mundo. Pode ser deputado estadual, deputado federal. É membro eleito. Qualquer um. Perder o mandato. É disso que a gente está falando. É que a pergunta surgiu para o presidente, mas pode ser para outro. Ô César, posso colocar nesse estudo que a gente fez... Pode. Olha só, eu concordo com você que o nosso Código Civil não prevê mais essa incapacidade na lei, mas você concorda que se houver um processo de interdição em que realmente foi detectado que ele tem incapacidade para praticar atos da vida civil, quanto mais para ser presidente. Então, ele poderia aí sim ser afastado. Isso, aí então, a conclusão, depois daqui a pouco eu vou chegar lá. Aí a gente passou por esses pontos da lei, do estatuto, do tratado, e aí estou só dizendo para o pessoal que aplica para todo mundo para não fixar que é o presidente que eu estou falando, não é contra ele, né? Se eventualmente qualquer um tiver um laudo de doença mental, vai ter a mesma consequência, tá? De qualquer partido, não importa o partido aqui. E aí, fui dar uma pesquisada. Nos Estados Unidos, tivemos 9 presidentes com doença mental detectada. Alzheimer, etc. E passou. Muitos deles, a esposa acabou ficando no poder, fazendo as coisas por trás, e ele ficando lá como o presidente. Nada mudou. Então, essa história de ficar, vai ter que sair, na prática, pode ser que não saia, né? E assim, a lei fundamenta isso. Mas aí, só para a gente concluir esse ponto, que nem é objeto da live, mas envolve a saúde mental, né? Tem tudo a ver. Só para concluir, o que vai prevalecer, eu acho, e é o entendimento do Supremo, em outros casos semelhantes, é o princípio da proporcionalidade. Né? E esse princípio vai fazer o cotejo entre os interesses envolvidos. Manter a nação de uma forma rígida, cumprindo a Constituição, ou os interesses do governante em se manter no poder, em manter o mandato dele. Dependendo da doença mental, pode ser que ele não consiga manter a nação de forma rígida. E aí ele vai ter que suspender o direito político dele. Suspender, não é perder. Suspende enquanto durar a incapacidade. Se durar para sempre, está suspenso para sempre. Mas então, a conclusão é essa. Depende do cotejo dos direitos envolvidos. Tá? Então, o ponto é esse. E aí, eu queria entrar num ponto ainda importante. Eu não sei que município que está com lockdown, eu acho que Valinhos parece que está, né? Nós tínhamos... as medidas de isolamento tinham sido flexibilizadas, porém, como a gente está com colapso, né? Na verdade, e aqui também não estou falando em termos políticos, Valinhos já tinha um número defasado de leitos, né? A nossa Santa Casa
né, em períodos extremamente de frios, como nós estamos enfrentando, já tinha problemas de leitos, né? Então, por conta do colapso, já que a gente não tem leitos aí disponibilizados, as regras foram novamente tornadas mais rígidas e daí o lockdown voltou. A pergunta que fizeram também, Edel, e aí a gente vai fazendo live, vai fazendo aula, e o pessoal vai perguntando e vai fazendo o arcabouço pra gente também dar outras lives, né? Isso que é legal. A legal de dar aula é isso, né? Você vai crescendo a cada live, a cada aula, e vai ficando com o arcabouço cada vez maior. Fizeram uma pergunta, o seguinte, professor, e se o juiz determinasse o lockdown? Ele poderia, em detrimento da administração pública municipal, por exemplo, que falasse que não, aqui não vai ter lockdown. Alguém entra com uma ação, e aí o juiz defere a ação, determinando o lockdown. Isso seria possível ou não? O que vocês pensam sobre isso? O que você pensa, Del? Pode ou não pode? A competência não é do judiciário, né? Mas ele decretou. Mas se... É abuso ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que dependeria aí do legislativo também. No Maranhão tivemos isso. Fui dar uma pesquisada nesse ponto. O juiz do Maranhão, São Luís, decretou o lockdown por decisão judicial, né? Não tinha nenhum governante feito isso. E aí, essa questão, claro que não se mantém, não tem sentido nenhum. Isso é o excesso do ativismo judicial. Esse é um exemplo de invasão de poderes. O judiciário ele pode controlar a política pública. O juiz, toda hora o judiciário determina a vaga em creche, faz medidas nesse sentido, na saúde, em hospitais públicos. Isso é possível e é muito comum. E isso chama controle judicial da política pública. É um tema super importante no direito constitucional que se relaciona com o administrativo. Mas esse controle também tem limite. Todos os poderes têm limite. E aí o juiz não poderia, no meu modo de ver, decretar o lockdown. Isso é competência exclusiva do executivo. O judiciário não pode invadir essa esfera. Tá? Então, é isso que prevaleceu quando aconteceu esse ponto. Alguém falou aí que em Jundiaí mandou abrir e a justiça mandou fechar. Então, casos e casos, o judiciário vai invadindo e aí depois você recorre e aí a decisão judicial não se mantém. Porque são decisões judiciais abusivas, né? E o Supremo reconhece isso. O Supremo tem não é arrogante, prepotente nesse sentido. Ele é humilde. Ele reconhece. Quando o juiz errou, é ponto final. Foi abuso, né? O judiciário não pode interferir em tudo. Bom, aí, pessoal, eu vou entrar um pouquinho num ponto. Alguém perguntou aqui. Quando o judiciário interfere, quais seriam os procedimentos cabíveis? Recurso. Recurso. Até chegar no STF, se for o caso. César... Porque envolve matéria constitucional. Oi. Diga, Débora. Eu vou ter que trazer aqui o assunto, por quê? Vou te explicar por quê. Estão assistindo a nossa live... aqui o pessoal da Clínica da Cidade, o pessoal do Bioexames, que é o pessoal de laboratório de exames, né, de análises clínicas, tem o pessoal da saúde aqui, farmacêuticos, médicos, que estão participando da live. E mandaram aqui no outro celular a seguinte pergunta, vamos ver o que você fala sobre isso. O que você pode falar sobre essa guerra quanto à questão da aplicação ou não da hidroxicloroquina, uma vez que tem estados como o Pará que estão aplicando. A Unimed do Pará, por exemplo, está aplicando na primeira fase. São Paulo e Rio de Janeiro se mostra reticente, só aplica numa segunda fase. O médico, ele pode receitar, ainda que o seu estado não esteja aplicando, de quem que é a competência, né? Como que a gente fica? Porque alguns falam que o tratamento tem sido muito eficiente, né? Mas outros estados se mostram um tanto quanto reticentes. O presidente fala que é muito boa, mas daí o governador já vai contra. Como que a gente fica nisso? Eu já ouvi uma frase que algumas pessoas tomam cloroquina e outras tomam tubaína, acabou virando briga política, que se toma cloroquina ou se não toma cloroquina. Não é esse o ponto que a gente tem que discutir. A questão está um pouquinho mais teórica do que isso, né? Então, onde que é o ponto central da coisa? É o que a gente está falando aqui. Competência para fazer lei ou para cuidar da saúde. A gente entra aqui na matéria de cuidar. É a competência administrativa, que não é concorrente mais, é comum, como eu disse para vocês. E a competência comum para cuidar da saúde é de quem?
União, estados, Distrito Federal e municípios. Só que tem que atentar para um ponto. Como envolve matéria médica, o judiciário não pode invadir isso. Os executivos, governador, prefeito, presidente, não podem ficar cuidando disso sem ter uma fundamentação da área médica específica. Então, a gente tinha que ter uma norma técnica regulamentando isso e prevendo a utilização disso. Se eventualmente, lá no Pará que você falou, né? Se no Pará tiver uma norma técnica do Estado prevendo a eficácia do uso e regulamentando o seu uso, eu vejo competência para isso. Não tem problema. Porque o Estado tem competência para cuidar da saúde. E está cuidando. Agora, o médico receitar sem ter uma previsão de uma norma técnica daquele âmbito, regulamentando o ponto, eu acho muito arriscado. Porque acabou de sair uma medida provisória de número 966, MP 966. O que ela está tratando? Da responsabilização dos agentes públicos na época da pandemia. E o que ela disse? Ela disse que o agente público vai responder civil e administrativamente quando ele agir com erro grosseiro ou dolo ou culpa grave. E se o médico, e o Supremo julgou esse ponto, e o Supremo assentou o seguinte sentido: a pessoa comete erro grosseiro ou culpa grave se ela não agir conforme as normas técnicas da área. Então, se o médico não agir conforme as normas técnicas, ele corre o risco de ser responsabilizado pelo mau uso da cloroquina. Né? Eu acho ainda arriscado esse ponto. Tem que tratar de forma mais cuidadosa isso, para evitar depois uma posterior responsabilização exagerada do agente, né? Porque vai acontecer. A medida provisória veio para dar uma limitada. Fala, olha, se o agente fez alguma coisa errada, ele só vai responder se for erro grosseiro ou culpa grave. Se for culpa leve, deixa passar. Mas aí o Supremo deu uma acertada nisso. O Supremo falou, não. Ele vai responder por erro grosseiro ou culpa grave, mas essa culpa grave e o erro grosseiro são medidos conforme padrões técnicos. Ele tem que observar padrões técnicos, né? E já fizemos live sobre isso, até o Gustavo estava lá, esse que falou agora, né? A MP exime a responsabilidade. A MP exime, mas o Supremo deu uma contornada para não ficar sem responsabilização, né? O contrário, então, acho que é isso. Deu pra... né, César? Se, por exemplo... O quê? Como assim? Se, por exemplo, eles têm conhecimento técnico e o conhecimento técnico determina que deve ser utilizado esse tipo de medicação e o médico se opõe também, não utiliza, ele também pode ser responsabilizado pela perda de vida. Eu digo isso porque atualmente a gente até viu num programa da Band os médicos falando que nos primeiros anos de faculdade já é ensinado o uso desse tipo de medicação para esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que o não uso, né? Porque nós não somos da área da medicina, mas se o não uso, se não é recomendado e é utilizado, deve aplicar responsabilidade sobre essa pessoa Sim. que não usou. Mas o contrário também, Sim. se deve ser utilizado e não está utilizando, também vai ter problema. Eventualmente, num caso concreto, se vocês estiverem analisando um caso concreto, e aquele médico, naquele ente, não tinha norma técnica, mas para salvar a vida ele usou, aí você joga o conflito de interesses, né? Aí prevalece sempre a vida, a saúde. Você vai acabar conseguindo alguma coisa favorável para esse médico, porque, né? Ao que parece, em matéria de responsabilização. Eles dão a entender que é um tratamento experimental, né? A ideia, a gente não entende, né, Del? E a gente nem tem que entender isso. A gente é da área jurídica. Então, deixa para o pessoal da área médica entender esse ponto técnico. Mas o nosso ponto e o médico responde ou não responde? É aí que a gente fica. E aí ele responde com base nesses critérios, analisando a competência, analisando a medida provisória e analisando o consequente julgamento do STF nessa medida provisória. Tá? Acho que deu para ter uma ideia, né, de como funciona a coisa. Aí, pessoal, eu queria conversar com vocês a respeito de uma questão que eu comentei na outra live, que é um filósofo da África, né? Ele chama Ashley Bembe. O que ele fala? Ele trata de um tema, ele tem um livro sobre isso, é um livrinho pequenininho, né? Livrinho de bolso. Chama Necropolítica. O que é necropolítica? É a política da morte. Vejam, política da morte não é só matar pessoas, não é só nazismo. Política da morte, segundo Bembe, é exterminar a dignidade da pessoa humana.
é tratar a pessoa como coisa. Trazendo para o Brasil, esse é o significado que ele quis dar. Lá na África é um pouco diferente, por conta das questões geográficas e temporais. É tudo diferente. O que ele quis entender como necro é uma coisa lá, e aqui é isso. Aqui é o quê? Não respeitar a dignidade da pessoa humana. E aí a gente tem visto, e em geral isso, pessoal, não é apontando para um, a gente tem visto em geral atitudes do governo trazendo medo nas pessoas. Ah, se você fizer isso, eu faço isso. Ah, se você fechar, a pessoa vai morrer. Ah, mas se não abrir o comércio, o pessoal vai morrer de fome. Vejam essa palavra morrer como sempre vem. Isso é necropolítica. Isso é necropolítica. Não tem como fugir. Não estou falando mal de ninguém. Eu estou constatando um fato. Só isso. O que mais? Bom, isso é importantíssimo. Diga, Edel. É interessante porque a gente fica triste por ver que o direito à saúde, o direito à vida, que é indisponível, acaba sendo utilizado dentro de uma política suja, né? Porque fica esse jogo político e pessoas morrendo, né, professor? É isso que é triste. E aí, não é nem questão do jogo político, é a questão de como esse jogo está sendo feito. Né? A gente pegando essas doutrinas de outros lugares, e você vê, uma doutrina da África, que a gente fala, mas a África eu não confio muito, não tem nada a ver. Não é assim, tem coisa muito boa por lá. E aí, o que a gente pode trazer para cá? Aproveitar a teoria deles e trazer para o Brasil. Vejam, eu vou colocar o projeto aqui para vocês, o número, projeto de lei 3019/2020. Não faz nem um mês que esse projeto está em tramitação no Congresso Nacional. O que esse projeto fala? Olha que bizarro, pessoal, se é necropolítico ou não é. Considera-se, é penal, Edel, você vai saber. Considera-se organização terrorista os grupos denominados antifas, antifascistas e demais organizações com ideologias similares. Vejam, é um projeto de lei chamando pessoas de terrorista por serem antifascistas. Nossa. Se isso for aprovado, esse povo que foi na Paulista brigar contra o fascismo, manifestar sua expressão, vai virar terrorista. Falar para a pessoa, olha, cuidado, se você fizer isso, você vai ser terrorista, é necropolítica. Isso é necropolítica. É a política do medo, é a política da morte, que leva à morte do ser humano, como exercente de direitos. A pessoa fica vazia, ela fica sempre com medo. Ah, se eu fizer isso, eu não vou poder, que o governo vai me cercear. É um autoritarismo muito grande. Né? O que mais que a gente vê como necropolítica? Atos de racismo. Vocês estão acompanhando, racismo nos Estados Unidos. O cara foi morto nas mãos do policial, pedindo para sair. Isso é necropolítica, não é só no Brasil. Isso tem acontecido no mundo. É uma tendência. Estados Unidos faz muito isso. O Trump, agora, principalmente, tem feito muito isso. A política do medo. Então, vejam, tá um caos. É o caos feito para provocar. Falando de política do medo, tem uma pergunta aqui de um internauta comerciante daqui da cidade de Valinhos, que está acompanhando, que pergunta o seguinte: se por acaso ele insistir em abrir o comércio dele, ele pode ser preso? Porque aqui a gente tem esse problema, né? Algumas autoridades, o PROCON, o pessoal da Guarda Municipal, acabava ameaçando do comerciante que teimar em abrir ou abrir em desacordo com a legislação municipal, que ele poderia ser preso. Então, preso não, porque prisão é matéria penal, e matéria penal é competência exclusiva da União. Chama competência privativa, lá na Constituição Federal. Só a União faz lei sobre isso. O município nunca poderia fazer uma lei penal. Nunca. Então pode ficar tranquilo, se abrir seu comércio, preso você não vai. Aí a segunda pergunta que talvez ele esteja fazendo agora, posso ser multado? Aí multado você pode. Porque a multa é competência municipal, e o município pode fazer isso. Tá? Aquela época em que o governo federal editou o decreto da barbearia, do salão e da academia, o pessoal perguntou, posso abrir agora, mesmo o município não prevendo? Aí, se você abrisse nesse período, você tinha uma dúvida fundada. Na dúvida fundada, você poderia alegar erro e ser excusado da multa até mesmo. Mas agora não. Agora esse decreto já não vale mais, a barbearia e tal. Agora está valendo no seu município. Se você abrir, é multa. Tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui, continuando a necropolítica, para a gente concluir já, eu acho que está chegando na hora.
o nosso presidente da Fundação dos Palmares, não sei se vocês acompanharam isso, agora dia 2 de junho, Sérgio Camargo, ele disse, eu vou colocar até as palavras dele, o movimento negro seria uma escória maldita em reunião que ele promoveu online. Tá na internet isso, não sou eu que estou falando, tá lá, quem quiser ver, é só colocar lá, presidente da Fundação Palmares, escória maldita. Ele é negro, só diga-se de passagem, ele é negro. O que ele continuou dizendo? O Zumbi seria um filho da puta que escravizava pretos. Criticou a consciência negra e falou que eram todos esquerdistas. E usou uma pessoa lá chamando de macumbeira uma mãe de santo. Bom, o Partido Rede entrou com uma ação, um mandato de segurança, para que ele saísse do cargo, para que ele fosse afastado do cargo. Porque não tem sentido, pessoal. Veja como é necropolítica isso. Um negro xingando o movimento negro. Isso é racismo. E aí, além disso, entraram com a ação, né, dizendo que não tem sentido na Fundação Palmares, que protege negros, ter um líder nesse viés. Não tem esse cabimento. Infelizmente, hoje o STJ negou o mandato de segurança por questões formais, né? Eles não teriam direito líquido e certo, não teriam provocado o poder executivo nesse sentido anteriormente. Então não tinha uma lesão ainda para sustentar, né? Então o STJ, a Regina Helena da Costa, uma professora famosa de São Paulo, né, de tributário, ela que julgou, ela indeferiu o mandato de segurança por questões formais. Não analisou o mérito. Se tivesse entrado no mérito, claro, teria, claro, que afastado ele. Mas não chegou nesse ponto, não analisou, então não chegamos nisso. Terceiro exemplo de necropolítica. Veja como parece uma coisa simples, mas está acontecendo muito. Terceiro exemplo. 20 de abril, dia do diplomata. Dia do diplomata. Quem chefia o diplomata? Ministro das Relações Exteriores. O que o Ernesto Araújo fez? Ele publicou um texto no Twitter dizendo que chegou o comunavírus. Que o coronavírus seria uma ideia comunista. E aí, nessa manifestação, ele ainda incitou atos a favor do AI-5, da intervenção militar, atos contra o STF e Congresso Nacional. Tudo na publicação dele do Twitter. Isso, falar para fechar Supremo, que vai prender Supremo, que vai prender deputado, vai prender senador, que quer AI-5, que quer que pandemia é coisa de comunista, que tem que abrir comércio. Isso é necropolítica. Conseguem perceber? Se esse autor e se esse Bembe tivesse no Brasil, ele estaria louco. Ele falou, meu livro está aí, né? Não era para ser escrito na África, ele é escrito no Brasil. O lugar dele é no Brasil, não na África. Bom, o que mais? O ministro da Educação, e aí a gente fica triste, né, Edel, que a gente é da área da educação, eu estou até concluindo meu mestrado em educação, inclusive, a gente gosta tanto dessa área, né? E tem um ministro nesse porte, preocupa um pouco. O que ele disse? Ele disse que a China pediu explicação para o Brasil, porque o Weintraub, né, que é o ministro da Educação, teria falado que o coronavírus teria um plano da China para dominar o mundo. E no tweet dele, ele colocou algumas palavras como cebolinha. Ele falou, geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido em termos... Aí falou tudo em L, com L do cebolinha. Porque o chinês fala assim, né? Ele fez uma sátira com o chinês. Isso é feio, não precisava fazer isso. Tudo necropolítica. Bom, o Miguel Reale, né, eu estava vendo um texto dele, ele disse o seguinte, e aí vocês podem usar isso para o futuro, né? Estou concluindo já minha fala. Ele falou assim, atitudes do governo, né, que vão contra a democracia, que vão a favor dessa necropolítica, que prevêem diminuir o ser humano como ser humano em direitos, amesquinhar o ser humano, esses comportamentos são que nem uma pessoa que vai bebendo devagarzinho, uma bebida alcoólica, ela vai ficando inebriada um dia, inebriada outro, bebe um pouquinho mais, e algum dia ela cai. O Miguel Reale usou essas palavras. Ele falou, é o inebriado que uma hora vai cair no chão. Isso não se sustenta na democracia. Ou a gente vira ditadura, ou isso vai cair. Não tem como ficar os dois. Não tem sentido. Não combinam, né? Aí, para a gente arrematar, eu queria usar duas frases, né, para a gente concluir o que a gente está vivendo agora em todos esses acontecimentos. O Karl Popper,
ele tem um livro chamado, até recomendo para vocês, se quiserem marcar depois, é ideal para eles, Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O que esse livro, qual que é o ponto importante aqui? O que ele fala? Olha que interessante, eu vou citar o Karl Popper. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se entendermos tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Devemos, então, reservar, em nome da tolerância, o direito, isso é importantíssimo, o direito de não tolerar o intolerante. O que ele disse? O texto chama paradoxo da intolerância. Por que paradoxo? Se eu tolero tudo, o intolerante daqui a pouco não permite mais a tolerância. Democracia é isso. Democracia é liberdade de expressão, é liberdade de falar, é liberdade de tudo. Mas se eu libero demais, se não tem limite, daqui a pouco eu não tenho mais democracia, eu tenho ditadura. Esse é o perigo. Karl Popper é um filósofo super conhecido. E aí, para não ficar na filosofia, eu vou arrematar com um filósofo jurídico, filosofia do direito, que é a nossa área. John Rawls. John Rawls é famosíssimo esse filósofo, né, estudado no 5º ano, né, nos últimos semestres da Faculdade de Direito. Ele tem um livro chamado Teoria da Justiça. E ele aplica a justiça nesse sentido. O que ele diz? Ele insiste que a sociedade tem o direito, vejam, ao passo que uma seita intolerante não possui pretexto para reclamar de intolerância. A sua liberdade deve ser restringida em relação aos tolerantes. Somente quando esses últimos creem que a sua própria segurança e as instituições que preservam a liberdade estão em perigo. O que ele diz? A sociedade tem um direito razoável de autopreservação, que supera o princípio da tolerância. Ou seja, se para me autopreservar a democracia, eu preciso suprimir, coibir algum ato que seja intolerante, isso vai ter que ser feito. Em nome do quê? Em nome de preservar a democracia, que é a tolerância. Essa é a ideia. Eu não estou falando de partido A ou partido C. Eu estou falando de comportamentos que não dão para suportar, que não dá para suportar. Manifestar contra o Supremo, ok. Pode falar mal do Supremo, pode falar mal dos ministros, é liberdade de expressão. Mas atacar o Supremo de forma pública, que é como aconteceu domingo agora, jogando bombas no Supremo, como se fosse um ataque para exterminar o Supremo, isso já beira, no meu modo de ver, a intolerância. Eu quis falar desse ponto por conta dos cimentos que a gente tem visto. Eu acho que tudo tem limite, e a gente tem que tomar cuidado para deixar muita coisa passar, e daqui a pouco a gente não consegue ter mais nada do que a gente gostaria de ter, ou o mínimo de direitos que uma democracia teria. Eu acho que é por aí, eu acho que é isso, Edel. É, exatamente. A questão da harmonia dos poderes, da independência, do direito de expressão também é muito importante, né, professor? Estamos aqui, né, garantindo o direito de fala, o direito de manifestação do livre pensamento, mas claro que a gente sabe que tudo aquilo que você expõe, o que você expressa, você vai ser responsabilizado, né? Se isso, por acaso, causar algum dano a alguém, né? Ou a todos, né? Então eu acho que a gente tem que observar, não é falar, olha, tal pessoa manda, o presidente manda mais do que o Congresso Nacional, ou o Supremo manda mais que o presidente, não é isso que a gente está falando. Nada disso. Quando o Supremo cancela a nomeação de alguém que o presidente nomeou, tudo isso que está acontecendo não é um poder falando que manda mais no outro. É a Constituição Federal que tem que ser respeitada. Como eu termino a live como eu comecei. Quem manda em tudo? Isso, pessoal, não pode sair. Primeiro semestre até o último semestre e a vida inteira. Enquanto estivermos vivendo uma democracia, a regente vai ser a Constituição. E ponto final, não tem o que discutir. É isso. Professor, agora só para finalizar a parte do sorteio, que nós vamos sortear hoje um livro para o professor César Babler, nós vamos fazer o seguinte, nós temos 30 segundos. A pessoa que primeiro enviar o número da lei que regulamenta a situação de pandemia vai ganhar o livro.
Daí você entra em contato pelo Instagram da OAB de Valinhos e nós vamos providenciar Beleza. a entrega, tá bom? Mas eu pediria que, então, a partir de agora, aquele que mandar primeiro a lei vai ganhar o livro.